A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Que maravilha! Bom estarmos aqui de novo, mais uma vez, para comentarmos a lição bíblica da EBD. Lição essa de número 10, dia 3 de setembro, a renovação cotidiana do homem interior. Vai ser uma bênção, eu creio. Deus vai te usar muito. Professora da Escola Bíblica Dominical. Vamos começar a nossa aula sem mais demora, agradecendo sempre a você que comenta, que compartilha. Deixe o seu comentário, diga algo sobre a aula, sobre você, onde você está, da onde você está assistindo, onde você está assistindo. Deixe ali o seu comentário, nós teremos a maior alegria em responder. Comente, compartilhe, se inscreva, ative o sininho, isso vai ajudar a divulgar as nossas aulas. E eu agradeço de coração a todos que têm contribuído para este canal. Vamos orar? Começamos com uma oração sempre, hoje não vai ser diferente. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração e vamos iniciar com uma oração. Senhor Jesus, Pai eterno, mais uma vez, Senhor, estamos aqui neste canal para aprendermos, Senhor, um pouco mais da sua palavra, para divulgarmos também, Senhor, para pregarmos o evangelho, para levarmos o conhecimento às pessoas e compartilharmos dessa partícula que vamos estudar hoje, porque a sua palavra é maravilhosa e acalma a nossa alma, o nosso coração, nos dando força, graça para prosseguirmos o nosso dia a dia. Assim nós oramos, Pai, abençoando a todos em nome do Senhor Jesus. 10ª aula, já entramos praticamente nas últimas 4 aulas para encerrarmos esse trimestre. Próximo trimestre é sobre missões. Também vai estar uma bênção, eu creio assim. Nós vamos estar falando sobre a lição de número 10, já falamos aqui, né? Da renovação cotidiana do homem interior. Essa lição que vai ser ministrada no próximo domingo, dia 3 de setembro, em todas as EBDs do Brasil. Texto áureo. Por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Verdade prática. Por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam a renovação interior em meio às adversidades externas. É um tema maravilhoso, renovação do homem interior. E nós passamos muitas dificuldades, sim, seja ela de cunho financeiro, seja ela de relação familiar, relação amorosa. Nós não estamos livres dessas adversidades da nossa vida. Vamos em frente à lição desta semana, querido professor, professores e professoras. A palavra de Deus ressalta que mesmo que o nosso exterior se desgaste, esse homem bonito que vos fala aqui, né, o nosso interior se renova a cada dia. Mas eu fui mais bonito, eu fui mais apresentável, digamos assim. Passa o tempo, a pele perde aquele brilho, começa a vir as rugas, começa a cair o cabelo, a gente perde aquela forma física boa que tinha. Claro que hoje é aconselhável a manter a forma física através de exercício, mas algumas coisas são inevitáveis. Dia 20 de setembro agora, completo 50 anos de existência, espero chegar até lá para comemorar junto com os irmãos. Então, ainda que o nosso exterior vai se desgastando, o nosso interior se renova a cada dia. Nesse sentido, a vida cristã não está condicionada
às intempéries da vida. Não, está, de certa forma, paralelamente condicionada. Mas a nossa vida cristã, ela é diferente. Isso nos dá um vigor a cada dia para continuarmos lutando. Diuturnamente, o crente é convidado pelo Espírito a viver pela fé. Viver pela fé não é viver por aquilo que vê, mas é por aquilo que não se vê. A suportar as tentações e a resistir firme contra as astutas ciladas do diabo. Nós temos duas lutas, né? Nós cristãos, nós enfrentamos um combate, todos eu acredito, mas nós enfrentamos um combate diário mesmo, tanto físico quanto espiritual. Isso, então, nosso exterior, às vezes, ele desgasta. Mas eu vou te contar um segredo, tá? Para que você mantenha essa forma física bem, né, conservada. Palavra-chave que nós temos é renovação. Ato ou efeito de renovar. Ação de fazer com que fique como novo. Ato de se modificar para melhorar, renovamento. Mas eu quero trazer aqui assim algo mais profundo, que segundo a palavra usada em 2 Coríntios 4:16, é a palavra anakaino, é fazer de novo, faço novamente, eu restauro, eu começo outra vez. De aná para cima, completando um processo, e kainô, renovar, que é derivado de kainós. Então, mato para cima, quer dizer, é de desenvolver, é de tornar melhor, é renovar passando para um estágio superior, mais desenvolvido, tornar qualitativamente novo. Então, essa renovação do homem interior, essa renovação do homem interior é um nível assim acima daquilo que nós estamos, digamos assim, que o povo do mundo não compreende. Por isso, muitas vezes, mesmo em meio às adversidades, encontramos as pessoas que servem a Deus com um sorriso, com brilho no olho, com alegria, e o povo não consegue entender como, diante dessa situação, ele ainda consegue estar feliz. Por quê? Porque o nosso interior está sendo renovado a cada dia, a cada instante. Renovar ocorre apenas em 2 Coríntios 4:16 e Colossenses 3:10, trazendo a ideia de anacos, ambas as vezes referindo-se a Deus transformando sempre o crente. O novo homem, o antropos, em Cristo. Uma renovação alcançada não pela academia, não por exercício físico, não pelo homem exterior, mas pelo poder de Deus em nossas vidas. Vamos em frente? Criação do ser humano. Vamos dentro dessa criação. Ele foi criado em espírito e depois alma, persona e corpo. Essa é a criação do ser humano. Ele é um tricotômico, é um ser tricotômico, espírito, alma e corpo. Nós aprendemos na aula passada, se não falha a memória, que Deus é um Deus dicotômico, dicótomo, né? E onde ele cria um ser tricotômico, que é espírito, alma e corpo. Deus é espírito e alma. Corpo mais alma igual a carne, soma. Corpo físico, homem exterior. Tá? Quando junta-se o corpo, né? Na criação nós vimos que Deus fez o boneco de barro, o corpo físico, soprou o espírito humano nele, Zacarias 12:1, tornou-se uma alma vivente, completou assim essa tríade aí, que é o ser humano. O homem exterior,
Na expressão exterior se refere o quê? A nossa natureza física e terrena, nosso corpo físico, nossas limitações, nossas fraquezas, nossa força também, nossas qualidades, inteligência, não só, digamos, as fraquezas ou as limitações, mas as nossas superações também como seres humanos que somos, tanto homem quanto mulheres. Nós temos as nossas fraquezas, mas também temos as nossas qualidades. O homem exterior, ele é perecível. Depois do pecado, depois da queda, ele ficou sujeito às doenças, ao envelhecimento e à morte. Ele vai se desgastando dia após dia. No começo, depois do pecado, ele vivia 800, 700, 900 anos. Não vamos entrar em detalhe dessas idades aqui, é só para um conhecimento. Quando Deus fala, não, os dias dos homens passarão a ser 120. E depois diminui 70, 80, alguns, né, pelo vigor, chegam aos 80 anos. Muita gente pensa que o enfado e canseira é só depois dos 70, 80. Mas olha só, deixa eu te trazer uma tradução que eu tenho aqui, Salmo 90, número que Salmo não tem capítulo, né? E deixa eu te falar, no hebraico mais próximo do hebraico vai dizer a seguinte maneira, tá? O mais próximo do hebraico, ele vai trazer essa alusão. 90 e 10 diz, de fato, os dias de nossa vida chegam a 70 anos. Ou a 80 para os que têm mais saúde. Entretanto, a maior parte dos anos de todos, 70 a 80, todos eles, todos os 70 ou todos os 80. É labuta e sofrimento, porquanto a vida passa depressa e nós voamos. Então, o salmista está querendo dizer, Moisés, né, escreve e diz assim, que é 70 anos de sofrimento, 70 anos de enfados e canseira. Nós somente, ou você só tem enfado e canseira depois dos 70? Não, nós temos antes também, tá? Isso é uma tradução próxima ao original. O homem exterior está propenso a ser influenciado pelo mundo ao seu redor e pelos desejos pecaminosos. Infelizmente, nós temos essa síndrome, ou digamos, essa propensão a ser influenciado pelo sistema mundano. E Jesus diz, olha, o mundo jaz do maligno. Então, quando Moisés ele diz que o homem vive 70, alguns por ter mais saúde, 80, outros vai até mais, mas todos os anos, não é só depois dos 70. Todos os anos são de enfados e canseiras, são de trabalho, são de lutas, são de angústia, são de tristeza, ainda mais no dia que nós vivemos. Então, nós somos influenciados pelo mundo ao nosso redor. Não só pelas coisas boas, mas pelas coisas ruins também. Somos influenciados. Agora, Coríntios diz, tudo me é lícito, né? Mas nem tudo me convém. Posso fazer o que eu quiser, mas eu não vou ser dominado por nenhuma delas. Esse homem exterior, o antropos também, o termo genérico para humanidade, que não se refere só ao homem, digamos, na sua masculinidade ou só no macho. Não, mas quando falamos de homem, nós estamos falando da humanidade, da raça humana, incluindo homens e mulheres, conforme Mateus 19, 4:19 e 12:12. A expressão homem exterior e interior mencionada nas Escrituras não é limitada apenas aos homens, tá? Mas é uma metáfora usada para escrever a dimensão física, como nós vimos lá. Eu coloquei a figura de um homem masculino porque eu achei o único desenho que se encaixava naquelas 3 formas que eu coloquei ali, tá? Mas tanto o homem quanto a mulher, eles são criados em espírito, alma e corpo.
independente do gênero. Tá? Até mesmo quem não concorda com macho e fêmea, não importa, é espírito, alma e corpo. O homem, o ser humano em si, em geral, é espírito, alma e corpo. Eu quero que você entenda bem isso, por isso estou frisando, tá? Vamos em frente. O homem exterior e as suas fraquezas, limitações e fraquezas. Temos as nossas qualidades, temos a nossa força, temos sim a nossa inteligência, sabedoria, mas também temos a nossa fragilidade, que é suscetibilidade a lesões devido às doenças, delicadeza e sensibilidade do corpo humano. Se bater muito forte, quebra. Se cair uma queda, rala, machuca. Vem o envelhecimento, as células vão produzindo, mas depois essa produção, o declínio físico, vem com as limitações relacionadas à idade. Hoje, por exemplo, apesar de estar aí quase um cinquentão, muitas coisas que eu fazia no passado, hoje eu já não consigo fazer. Ou consigo, mas com uma certa limitação, tá? Perde a elasticidade da pele, diminui a força, a flexibilidade, já não é mais aquele jovem que fazia muitas coisas. Mas ainda estamos, e eu tenho um pouquinho mais de limitação, porque em 2002 e 2003 eu fui acometido do câncer. Então a quimioterapia debilita muito a gente, tá? Bastante. Mas graças a Deus, Deus tem me sustentado até aqui, Dores e desconforto, quem não chegou na idade dos 50, 60 anos, aí começa o desconforto físico, as dores nas costas, dor de cabeça, inclusive hoje, no culto, antes do culto, quando eu estava me preparando para vir, veio uma dor de cabeça terrível, eu não tenho direto, esporadicamente, mas veio essa dor de cabeça, desconforto, afeta o bem-estar. Depois do câncer eu fiquei com as dores nas pernas, porque os ossos, deu câncer nos ossos, eu tenho um pequeno testemunho no meu canal, você pode assistir. Ainda sinto algumas dores, mas graças a Deus fui curado, fazem 19 anos que Deus me curou do câncer. Limitações físicas, até no exército, olhe bem, limitações físicas, até no exército tem o TAF, todo ano. Os soldados, os enganjados, enfim, eles têm que passar, soldados, sargentos, oficiais, eles têm que passar pelo TAF, eles têm que fazer o TAF. Mas já no exército, no quartel, ele tem a sua tabela por idade. Então, as limitações físicas, ela vem, as capacidades físicas, falta um pouco de força, velocidade, habilidade, vai deixando, por mais que pratique exercício físico. Um homem que pratica um esporte, ele não tem o mesmo vigor, a mesma elasticidade, habilidade nos 40 que ele tinha aos 20 anos de idade. Vulnerabilidade a doenças, infecções, enfermidades, vírus, bactérias, e nós estamos vivendo isso, Acidentes e lesões, quer dizer, o risco uma queda aos 20 anos, sofreria sim fratura, mas o risco hoje, com a idade mais avançada um pouco, o risco é mais sério, é mais grave, A consequência da queda, enfim, ela se torna um pouco mais grave. Depende de necessidades básicas, alimentação adequada, nutrientes, sono adequado, descanso, recuperação, além de cuidados de higiene. Isso aí é desde pequeno até agora, ainda pouco mais. Tem que cuidar da higiene, tem que tomar um banhozinho, fazer a barba. Se tem barba, cortar, dar um banho. Eu sei que a barba dá mais problema, é mais difícil do que para quem não tem. Enfim, o que eu comia antes tinha uma alimentação assim bem ampla e muita. Hoje já com a idade não é mais a mesma, Já não é mais a mesma. Por exemplo, nós íamos, quando jovens, eu já mais adiantado um pouco, mas eu lembro do meu filho, quando era mais jovem, ele está com 25 anos, nos seus 16, 17 anos, eles iam à pizzaria, no rodízio, competir quem comia mais. Hoje já é diferente. E o pai, então, mais diferente ainda. Sofrimento do homem exterior.
Corpo fraco, cansaço, doença, envelhecimento, olhos ficam embaçados, já tenho que usar, né? Algo para auxiliar, tropeço, auxiliar a minha visão, para não tropeçar. As pernas já não têm aquelas mesmas segurança, as mãos já não têm a mesma firmeza descaída. Esse é o sofrimento, esse é o corpo desse homem exterior. As aflições são pesadas, segundo Coríntios 4:17. Vamos dar uma lida no segundo Coríntios 4:17. Rapidinho nós lemos aqui, né? Segundo Coríntios, capítulo... Vocês viram que hoje eu estou com aquele né na boca, né? Mas eu vou tentar tirar, tá bom? Pois nossas aflições leves e passageiras, mas temos aflições contínuas. Enfrentamos tribulações, há choro, dor, a dor esmaga o nosso corpo, aperta o peito, tira o fôlego, gememos sobre o peso da tribulação. Esse é o homem exterior, debilitado, fraco, forte sim, porque resiste a todos os dias, revestido do poder, renovado interiormente, mas infelizmente passa-se os anos e ele vai decaindo dia após dia. Mas como nós lemos no... Deu uma travada agora, né? Quando nós lemos no texto áureo, não desfalecemos, que a palavra grega é egikakonen, significa não podemos perder a coragem, não podemos desfalecer, não podemos desanimar. Tem um adágio popular que diz: brasileiro não desiste nunca. E eu acredito assim que o ser humano em si, por mais adversa que esteja a situação, crendo ou não em Deus, ele ainda encontra vigor, força para lutar. Claro que o nosso interior, ele é renovado. Mas o exterior, ele vai se desgastando. E Paulo aconselha: não desfaleça, nós não podemos perder a coragem, nós não podemos parar de lutar. Agora vamos falar do homem interior. Você já viu esse corpo físico que vai se desgastando, vai se consumindo, vai envelhecendo? Conforme 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23, nós já trouxemos: o homem é corpo, alma, né? A alma é o homem psicossomático, é a sua persona, o seu intelecto, o seu sentimento, a sua vontade. Junto com o corpo, ele briga com o espírito. É até uma covardia, 2 contra 1. E nós temos o homem, o espírito humano. Tá? O espírito humano, ele é a parte mais profunda do ser humano. É a faculdade pelo qual nós nos conectamos com Deus. É através do Espírito que podemos ter comunhão com o Espírito Santo e receber essa renovação, quer dizer, essa vida espiritual que vem de Deus, esse renovo, essa força, onde não desfalecemos por qualquer coisa. Aliás, nós não desfalecemos por nada. Então nós temos o corpo, nós temos o pastor que prega, que fala, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir o que? A palavra de Deus. Ela penetra no ouvido, na mente do homem, na sua alma, e leva essa palavra até a alma dele, que Hebreus capítulo 4:12 diz que ela penetra até a divisão da alma e do espírito. E aí o espírito passa a governar. Eu já falei na aula passada, mas é maravilhoso essa ação do Espírito Santo através do nosso coração, equilibrando o meu espírito com o Espírito de Deus, deixando os dois no mesmo nível. Aí nós não sentimos tristeza. Temos fadigas? Temos fadiga no corpo? Temos falta de ar? Temos, mas o Espírito é alegre. Por quê? Porque ele está no mesmo nível do Espírito Santo, porque é ele que está dirigindo. Aí nós guardamos a palavra no coração para não pecar somente, mas para fortalecer o nosso espírito humano, né? A nossa alma e o nosso corpo humano, não o espírito. A alma também, a alma da humanidade. E essa alma,
é a janela para o mundo exterior. Nós estamos falando do homem agora interior para o exterior. Então, através da alma, o ser humano se expressa e tem acesso ao mundo que o cerca. Por isso que é uma luta injusta, porque a alma, ela deseja. Aí você olha, né? É o olho, a janela, onde observa, onde vê, onde vê as coisas e deseja. A alma deseja. E o corpo quer fazer a vontade. Então é uma luta do corpo e a alma contra o espírito. Mas quando o Espírito de Deus entra no nosso coração, através do nosso coração, do nosso ouvido, vai até a mente, convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, e daí ele equilibra, então ele olha, tem um olhar diferente, passa a ser a janela, a alma é a janela para esse mundo exterior. E o que acontece? Hendricks, ele diz, se todo o corpo estiver iluminado, o pé saberá onde pisar, a mão vai discernir o que pegar, ao contrário do que ocorre quem está com os olhos fechados. E quando nós falamos de os olhos serem a janela da alma, a Bíblia diz que se seus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom, mas se eles forem maus, vai ser tudo mal. Lembra que nós falamos que o homem exterior, ele está à mercê de tudo que o cerca, desse mundo que o cerca, inclusive dos pecados, inclusive das coisas erradas? Então, se o Espírito de Deus dirige o meu corpo, a minha alma, ela está em equilíbrio. Por quê? Porque quem está dirigindo as minhas vontades, o meu querer, o meu desejo, é através do Espírito Santo. E não desse homem carnal, que só deseja as coisas ruins. Por isso, eu sei onde eu piso, eu sei onde a minha mão pega, eu sei como falo, eu sei como eu sento, eu sei como levanto, eu sei, resumindo, entrar e sair diante do povo. O homem carnal, ele deixa-se atrair pela concupiscência da carne e dos olhos. Ele vê, a alma diz, pega. Por que que ele se deixa levar? Porque o seu espírito está morto. Claro, você vai dizer, pastor, não pode, senão ele morreria também. Claro, mas nós falamos de estar morto no sentido que morte é separação. Então, seu espírito separado do Espírito de Deus, ele não tem vida. Então, tudo que a alma deseja, o corpo vai atender. Porque quem está dirigindo ele é a alma e não o Espírito de Deus. Indo em frente, por isso o Senhor decreta, a alma que pecar, essa morrerá. O pecado, ele começa na alma. Ele contamina o corpo. Ele separa o espírito do homem do Espírito de Deus. E o apóstolo recomenda. O apóstolo Paulo escreve em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, ele diz, consagrai o quê? Corpo, alma e espírito ao Senhor. Não é só um. Não é essa história, o meu corpo não, o meu coração é de Jesus, mas o corpo é meu, faço o que eu quero. Não é dessa forma. É corpo, alma e espírito sejam consagrados plenamente ao Senhor. Deus não te quer por pedaço. Deus te quer por inteiro, completo, pleno. É assim que ele deseja ter um relacionamento comigo e com você, inteiro, completo, não em partes. Para ele não serve em partes. B, o elo entre o nosso corpo e o corpo de Deus é por meio do Espírito que nós comunicamos com Deus. Paulo, ele fala, no serviço missionário, estava no Espírito em comunhão com Deus e com os irmãos. Então, nosso relacionamento com Deus, como eu expliquei naquele desenho onde fala no ouvido, o nosso relacionamento é com o homem interior, é a parte mais profunda, é aquela que se conecta com Deus, aquela que lá no santuário, no Santo do Santo, ele entra na presença de Deus, ele fala com Deus. Esse é o elo de ligação, o nosso espírito, o corpo, a mente, a alma, o coração, o espírito humano.
É dessa forma que nós nos conectamos com Deus, através da sua palavra. E essa palavra nós vamos aprender na próxima lição de número 11. Ela tem que ser verdadeira, ela tem que ser fidedigna. Tá? Então nós temos aí o resumo desse homem interior, tá? Buscando a renovação, o terceiro ponto. Como que nós buscamos a renovação? Primeiro, estudo da palavra. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. 2 Timóteo 3:16. Então, eu falei numa lição e eu vou falar de novo, parece que eu estou sendo repetitivo, parece que eu estou insistindo na mesma coisa, mas é assim, meus irmãos, não há outro caminho a não ser buscar a renovação, buscar a comunhão, buscar a Deus, enfim, a viver bem. Primeiro é pelo estudo da palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Lembram? Janela da alma. Se o meu corpo está iluminado, eu sei onde eu piso. Por quê? Porque a palavra dele ilumina. Eu sei onde eu pego. Por quê? Porque ela é luz, ela é lâmpada. Ela me conduz, ela me direciona, ela não deixa eu tropeçar. Quem tropeça é esse homem aqui que está ficando velho. Quem tropeça é este homem que está perdendo vigor. Quem tropeça é este homem que está perdendo a sua habilidade até mesmo de andar. Mas, espiritualmente falando, a palavra de Deus está me renovando a cada dia. Esse estudo da palavra é o ensino ou doutrina do que é certo. É a repreensão, o que não é certo. É a correção, como se tornar certo. É a educação na justiça, como permanecer certo. Então, através do ensino das Escrituras, você vai saber o que é certo, o que não é certo, como se tornar certo e como permanecer corretamente. É maravilhoso nós pensarmos nisso. É glorioso nós termos esse manual que nos direciona no caminho que é Jesus Cristo. A Escritura, ela é pastoralmente útil para o ensino, quer dizer, uma fonte positiva de doutrina. Não estou falando de uso e costume, estou falando de doutrina. Para a repreensão, refutar o erro e repreender o pecado. Para a correção, convencer os mal orientados de seus erros e colocá-los no caminho certo. Para corrigir aquele caminho que você está andando errado, te trazer. Para a educação e justiça, é educação construtiva na vida cristã. Segundo a Bíblia, é a revelação de Deus para a humanidade. Contém instruções, princípios e ensinamentos valiosos para a nossa vida espiritual e a vida física também. Porque ela diz, tem que cuidar de ti mesmo. Se é para cuidar de mim mesmo, fala do meu corpo exterior, mas também fala da vida, do cuidado com a vida espiritual. Ao estudar e meditar nas Escrituras, permitimos que a palavra de Deus nos molde, nos guie, que transforme o nosso coração, a nossa mente. Metanoia, transformação. Não se conformar com o mundo, mas ser renovado. Vamos ler? Romanos capítulo 12 e verso 1 e 2. Vou ficar de frente para vocês, para ler e pegar a Bíblia aqui. Diz assim, portanto, caros irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual ou racional em algumas traduções. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformado pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita
perfeita vontade de Deus. Eles moldam o nosso coração, nos guia para descobrir, para ver, para entender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus para a humanidade. A leitura diária é a busca por um entendimento mais profundo da mensagem de Deus e a renovação do nosso homem interior. Segundo, oração e comunhão com Deus. A oração é uma forma de comunicar-se com Deus. A Bíblia, Deus fala conosco. A oração, eu falo com Ele. Claro que podemos ouvir a sua voz através da oração. Ela tem que ser diária, sem cessar. Nos aproximamos dele em oração, expressando os nossos louvores, preocupação, gratidão, pedidos. Isso tudo é levado a ele em oração. Através da oração nós podemos o quê? Buscar a sua presença, entregar as nossas ansiedades. E hoje o culto de terça-feira foi falado sobre 1 Pedro capítulo 5 e versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Buscamos direção em todas as áreas da nossa vida, seja espiritual, seja no emprego, no estudo, na faculdade, nos projetos da vida. Comunhão constante com Deus nos fortalece fisicamente, e o nosso espírito. Ah, pastor, mas como fisicamente? Olhe bem, a matéria, eu acabei não colocando aqui o link, mas se você procurar o Fantástico, ele fez uma matéria em que as pessoas que oram muito vivem mais. Não sou eu que estou dizendo, é um programa de televisão, de reportagem, que trouxe essa matéria e explicou que as pessoas que oram, elas vivem mais. Por quê? Quando você ora, dobra o seu joelho, você entra no Santo do Santo. E lá na presença de Deus é o Kairos, não é Cromos. É isso, é o Kairos. Não é o tempo de Deus, onde para, onde não conta. Enquanto mais você ora, mais você mantém a sua juventude. O crente deve manter um espírito contínuo, é orar sem cessar. Não significa estar sempre de joelho dobrado, não significa estar sempre em pé orando, não, mas sussurrando orações, não. O termo traduzido significa voltar a fazer constantemente. Claro que você pode orar no seu carro, você pode orar na sua casa, você pode orar enquanto caminha, mas não é isso. Mas é sempre tirar, é voltar a fazer constantemente aquele tempo que você tira para se relacionar com Deus. Vida de comunidade também faz parte. O principal, palavra e oração, que nos renova. Mas a adoração em si não faz parte. Encorajamento mútuo. A Bíblia nos encoraja a nos reunirmos, a congregarmos, Hebreus 10, 24 e 25. E essa é encorajar um ao outro, é orar uns pelos outros, é se alegrar um com os outros. Romanos capítulo 12, versículo 15. Alegre com os que se alegram e chore com os que choram. Outra parte, a vida em comunidade fortalece espiritualmente, edifica. Por quê? Porque nós compartilhamos as nossas experiências. Nós compartilhamos o nosso testemunho. Olha, eu estava por essa dificuldade. É como eu digo para você, eu tinha câncer, fui curado e Deus ainda, Ele cura do câncer. Isso traz um fortalecimento da nossa fé. A comunhão com os outros crentes nos ajuda a crescer no amor, na humildade, na busca por viver uma vida piedosa. Prática da fé através das ações. Também a fé genuína é acompanhada por quê? Por uma vida de obediência e serviço a Deus e aos outros. Fé sem obras é uma fé morta. Eu preciso mostrar, não para os outros, mas eu preciso praticar a minha fé onde? Nas boas obras que foram deixadas para nós. Amar o próximo, perdoar,
ajudar o necessitado, proclamar o evangelho. Isso faz parte da renovação do interior, do homem interior. Você tem amado seu próximo? Porque quando você guarda mágoa, rancor, tristeza dentro de você, você vai ficar doente. Vai vir as doenças psicossomáticas, que faz parte do homem interior. Depressão, tristeza, mágoa, rancor, inveja, tudo isso faz parte, ele sofre também. Não é só o exterior que sofre, o interior também. E se nós não buscarmos essa renovação, se nós não perdoarmos, não amarmos o próximo, o que vai acontecer? Vamos também estar decaindo espiritualmente. Podemos expressar a nossa fé e tornar o nosso testemunho uma luz para o mundo. Conclusão, lembra, durante a existência do corpo mortal, nosso homem exterior está sujeito a tribulações da vida. Apesar do padecimento e das aflições, o nosso homem interior não desfalece, mas se renova por meio do poder do Espírito. Se você está lembrado, assim o sofrimento, quase dei um pulo aqui, mas ainda não, tá? Assim o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com o peso da glória eterna reservada para os fiéis. 2 Coríntios 4,17 diz, vamos ver aqui, ainda, 2 Coríntios, vamos ler aqui, quero ler para você. 4,17. Pois nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. As aflições são pesadas, lembra? E contínua. Mas vista sobre uma perspectiva de humanidade, é leve. Ah, pastor, mas faz 30 anos que eu estou sofrendo. É leve, é momentâneo. Eu passei pelo câncer, você não sabe o que é passar pelo câncer, meu irmão. É leve. O apóstolo Paulo está dizendo que o câncer é leve. No presente enfrentamos tribulações, mas o futuro estaremos na glória. Lá não tem câncer. Lá não tem choro, lá não tem tristeza, lá não tem mágoa. Agora choro, dor, mas Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Apocalipse 21, versículo 4. A dor está te esmagando o seu corpo, está apertando o seu peito, está te sufocando, tirando o seu fôlego, mas então a dor não mais existirá. Gememos sobre o peso da tribulação. Nós choramos. Eu choro. Você chora. É difícil. Os ataques não são só físicos, não é só o desgaste físico, não é só da natureza, mas é o mundo perseguindo os cristãos. É o mundo nos afrontando. É o mundo colocando à prova a nossa fé. Mas então entraremos no gozo do Senhor. Oh, que maravilha! Ah, como vai ser bom aquele dia quando nós entrarmos no gozo do Senhor. Eu sei que você está sofrendo, todos nós passamos por lutas e dificuldades. Mas neste momento eu quero orar por você. Eu quero fazer uma oração. Para que ainda que esse corpo, ele venha a desfalecer, como diz o verso 8, capítulo 4 e o verso 8. Sofremos pressões de todos os lados, contudo, não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada em nosso corpo. Está se desgastando? É porque o vaso é de barro, é frágil, mas a excelência que está dentro dele, isso vai te renovar, isso vai te dar forças, isso vai te dar ânimo, coragem
de vencer as lutas e comemorar as vitórias. Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Eu quero orar por você neste momento. Senhor Jesus, Pai eterno, neste momento eu oro, Senhor, em favor dessas pessoas, Senhor, que estão assistindo essa aula, que estão tristes, abatidas, Senhor, que estão, Senhor, talvez neste momento chorando por alguma dificuldade, mas neste momento eu oro e peço, Espírito Santo de Deus, entra nesse coração, renova este espírito, este homem interior, dando ele vigor, força, ânimo, coragem para enfrentar mais um dia, para vencer as lutas, que apesar dessa luta já estar há tanto tempo na sua vida e ser muito pesada para ele, mas a tua palavra está dizendo, olha, aguente firme, porque é momentâneo. Aguente firme, porque é leve. Está produzindo em você um peso eterno de glória com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja agora consolado, seja agora animado pelo Espírito Santo que está entrando no seu coração. Assim nós oramos, abençoando em nome do Senhor Jesus, e os que concordam diz amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê graça. Shalom Uvrahá, paz e bênção sobre você e sobre a sua família. Deus te abençoe. Até a próxima, se assim o Eterno nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor.